Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio podcast Sete Maier Engenharia. Hoje nós vamos falar sobre gestão e gerenciamento de obras. Estamos recebendo um convidado, uma pessoa magnífica no assunto em Goiânia, um dos mais especialistas em gestão e gerenciamento de obras. Estou recebendo aqui o Marco Cunha para a gente falar sobre gestão de obra. Bom dia, Rafael, tudo bem? Prazer estar aqui com você, né? Obrigado pela abertura aí. Vamos lá. O bate-papo vai ser bacana. Vai, nós temos muito assunto, né, pra gente conversar. Isso. E eu falo que quem gosta de obra, né, a gente tem essa vivência com esse assunto, então cada vez eu falo que o tamanho do episódio fica pequeno. Muitas vezes a gente tá aqui conversando e vai terminar o episódio e nós não temos conversa, tá? Marco, mas primeiro quero te agradecer pelo seu tempo, tá? Pela oportunidade de poder a gente estar conversando aqui. Eu sei que você hoje é considerado aí um dos profissionais mais gabaritados do Brasil de gestão e gerenciamento de obra com a sua empresa, com o seu negócio. Então, primeiro de tudo, eu quero te agradecer por esse tempo, essa oportunidade da gente bater esse papo, tá? Prazer. E quero te falar também que eu sou um fã seu há muito tempo, desde quando nós trabalhamos na mesma empresa, isso há muitos e muitos anos, né? Quando eu era estagiário da MB Engenharia e chegou um engenheiro para cuidar da gestão da empresa, Isso. que foi o Marco Cunha. Nessa época, acho que você estava entrando, foi quando eu estava formando e saí para montar a Sete Maier. E desde aquela época, as referências sempre foram muito boas, né? Por onde você passou. Vamos começar contando a sua história, Marco. Eu quero saber o seguinte. Você formou na UNB, engenheiro civil. Isso. Conta um pouquinho para nós a hora que você formou. Como é que foi aí? Vamos contar um pouco da história do Marco aí, lá do começo da sua engenharia até a gente chegar aqui. Bacana. Não, essa parte é interessante. Eu tinha uns amigos aqui em Goiânia, né? Sou goiano, nascido em Anápolis, né? Nasci em Anápolis. Meu pai mudou para Goiânia logo quando eu era pequeno, tinha uns 3, 4 anos. E resolvi fazer engenharia civil. Nunca tive dúvida nenhuma Sua profissão. Da minha profissão. Só que meus amigos queriam todos fazerem medicina. Medicina, ixi, a medicina atrapalha E aí, a nossa vida. nós fomos para Brasília, prestar o vestibular, eram 5 pessoas, né? Eu para engenharia e o restante para medicina. Eu fui o único que voltei, que passei, né? Mudei para Brasília, formei em engenharia, continuei morando em Brasília entre a formação e a primeira etapa aí de trabalho, foram 13 anos em Brasília. Maravilha. Eu saí da UNB, foi interessante porque o nosso paraninfo, né, era o Fábio, da Incol. Incol. Né? E ele era muito bem relacionado em Brasília e os formandos tinham direito a participar de uma vaga na Tartuce Construtora, do Vigbert Tartuce, do Vigão, né, de Brasília. E eu, nesse início, eu consegui esse estágio. Então, consegui o estágio ali no final do curso e fui contratado na Tartuce. Certo. Ali na Tartuce eu trabalhei uns 2 anos e da Tartuce eu passei para a Abra Engenharia. A Abra Engenharia era uma empresa em Brasília especializada em obras rápidas. Então, nós fazíamos muito poste de gasolina e começamos, vamos falar assim, a namorar com o McDonald's. Fazíamos algumas reformas no McDonald's e surgiu a oportunidade de nós reformarmos o McDonald's da Praça do Ratinho aqui em Goiânia. Então a Abra reformou e o engenheiro que entregou essa reforma fui eu. Com isso, nós fomos gabaritados pelo McDonald's em construir o drive que fica ali na frente do Flamboyant. Aquele drive fui eu que construí pela Abra Engenharia. Na hora que nós terminamos ali a construção, nós recebemos também uma outra oportunidade de construir o McDonald's da T5, o McDonald's do Goiânia Shopping. E na hora que terminou essa fase dessas obras, o McDonald's me convidou para ir trabalhar, para ir para o time deles, né? Que é a Arcos Dourados, né? Entendi. Então, eu fui para o McDonald's e fiquei responsável pela expansão da marca no centro-norte do Brasil, e na grande e no norte de Minas. Então, essa região era toda ela sobre minha responsabilidade.
Sim. Deixa eu só fazer um parênteses. Sim. Você era um dos mais caxias da sala quando formou? Ou Não era. Pra você ter escolhido pela vaga ou não? Não era. Não era. Não era, mas eu não era mas eu queria muito trabalhar em obra. Sim, Na verdade, quem ganhou essa vaga foi uma colega minha, entendi. que era super Caxias, mas na hora que falaram que era para obra, ela não quis. Por quê? Entendi. Nessa época, a Tartus tinha uma construtora, a Concretar, e as concretagens das obras eram feitas só à noite. Então, o meu estágio era diferente. Maravilha. Ele começava à tarde e terminava na hora que as concretagens terminavam. Entendi. Então, tinha um... Entendi. Então, Foi uma janela de oportunidade ali que Isso. você viu. Ela não pegou a vaga, você entrou. Vamos continuar. Exatamente. Boa. Tá. Essa pergunta foi boa. Falei, se ele foi escolhido, então era um dos mais caxias da Não. sala. Por isso que eu te perguntei. Mas eu era muito dedicado, vamos falar. Isso eu tenho certeza. E aí, nessa página do McDonald's, um ponto muito interessante foi a abertura do mercado em Manaus. Manaus não tinha lojas do McDonald's. Então, resumindo o fato, eu mudei para Manaus, morei 8 meses em Manaus e abri 3 lojas lá. Abri o mercado. Abriu o mercado. Desafio gigantesco, né? Tanto de construção quanto também de iniciar a operação. Iniciar a operação. E dentro do McDonald's, a área de engenharia era responsável pelas obras, né? E pela toda a parte de equipamentos. Entendi. Né? Então foi ali que eu fui começando a me desenvolver em ter um planejamento e seguir à risca esses planejamentos. Interessante. Essa história, então, quando a gente fala do McDonald's, é como se fosse ali, você começou a plantar a sementinha de gestão. Exatamente. Ali, assim, o fim do McDonald's é vender sanduíche. Mas para que o Big Mac chegue ali né, na hora, né? Com gosto. É uma operação muito robusta por trás disso. Sim. Né? Então ali eu me identifiquei aonde que eu queria colocar mais foco dentro da engenharia. Maravilha. Depois, terminando a fase do McDonald's, eu já tinha conhecido os proprietários da MB. Por quê? Implantando lojas do McDonald's dentro dos shopping centers da MB Engenharia. Da MB Engenharia. Certo? Em 2002, fechou o ciclo do McDonald's, né? O McDonald's tinha uma frase muito interessante, né? Que em 2 anos eles queriam fazer o que não tinham feito em 21 anos atrás. Então a quantidade de obras... Foi uma loucura. Foi uma loucura, né? Essa é uma definição muito boa. Bem, entrei na MB Engenharia... Certo. Né? E ainda não tinha o foco das áreas corporativas. Mas logo que eu comecei a trabalhar, Marcelo Borba e o Fernando Maia me chamaram, informando que eles estariam montando as áreas corporativas e fizeram o convite para eu cuidar, né, de orçamento, planejamento, suprimentos e equipamentos. Eu pensei assim, será que não é muito, não? Não, mas dá certo. E aí nós transformamos a empresa num novo modelo, um novo padrão, né? Porque uma das coisas que eu fui contratado para minha engenharia foi pelo padrão que eu já tinha na bagagem do McDonald's. Sim. E um detalhe interessante, todos os gerentes da MB Engenharia, apenas 2 não foram formados internamente. Sim. Eu e o Marcos Mineu. Que vieram de fora. Que viemos de fora. Aí eu vou fazer um parênteses. Aí eu tenho uma história nessa fase sua. Que eu lembro perfeitamente quando você entrou. Uhum. Por quê? Eu fiz estágio, eu tenho um apreço pela MB que faz parte da minha vida e é o meu crescimento profissional, né? Eu trabalhei 3 anos com eles e eu lembro muito, assim, eu sempre falo isso com a minha equipe de engenharia, Marco, que as oportunidades, elas aparecem na nossa frente em coisas sutis. E às vezes o profissional não enxerga. E eu tive uma oportunidade muito grande de me relacionar com o Marcelo quando eu fui ser estagiário do prédio que ele tinha um apartamento que era o Residencial Toulon. E ele visitava a obra todo sábado. E eu falei, eu vou trabalhar todo sábado. E quem estava na obra todo sábado? Eu. Entendi. Então eu comecei a cuidar pessoalmente da obra do apartamento dele, porque eu falei, eu vou criar uma oportunidade para eu ter um relacionamento com ele. Eu era estagiário do prédio,
Naquela época, acho que tinha uns 3 estagiários, então a gente não tinha tanto acesso assim ao dono de uma empresa do porte, que era a MB. Sim. Mas como ele ia na obra todo sábado ver o apartamento dele, quem estava lá cuidando da obra? Eu. E aí eu comecei a me relacionar com ele. Toda vez que tinha um assunto relacionado ao apartamento particular dele, ele chamava, cadê o Rafael? Pede para ele vir aqui no escritório. E aí eu acabei criando uma certa intimidade vínculo, com ele. Eu criei um vínculo com ele profissional. Tanto que quando eu formei, eu fui contratado como engenheiro 4 meses antes de eu formar pelo Marcelo, até por essa oportunidade. Mas eu lembro, voltando pra gente falar de você, que é o foco aqui, que naquela época a gente tinha muito engenheiro. Eu falo que a MB foi uma escola, e aí surgiu rumores. Está vindo um gestor novo do McDonald's, é um tipo de gestão diferente, arrojada, e vai ter muita mudança. Aí chega o Marco Cunha. Isso. E aí... Eu lembro disso perfeitamente. Eu tremia as bases, todo mundo. É que a gente não fica sabendo o que acontece com os bastidores, né? Tô te contando, é isso aí. Mas foi uma experiência muito bacana. Nós conseguimos ali montar uma área robusta, né? E dentro dessa área robusta foi muito interessante, porque nós colocamos orçamento, planejamento e suprimentos dentro de uma mesma sala, né? Nessa mudança aí de estrutural, né? Eu lembro que um dia o Marcelo me chamou lá, o Marcelo me chamou e falou, olha, não vai dar certo você colocar orçamento, planejamento e suprimentos, não. Tudo junto, não. Orçamento e planejamento, o pessoal fica quietinho, escutando, você vai bagunçar. Eu falei, não, mas precisa ter vida. Senão é um marasmo aquela sala, vamos trazer o pessoal. Porque essa parte, pelo menos, ficava em Brasília. Aí nós trouxemos a equipe num salão lá, ó. E isso fluiu demais. Por quê? O orçamento tinha uma dúvida no preço, ele só levantava ali e perguntava pro Márcio Lopes. Lembra? Márcio, qual que é o preço aqui? E pronto. Fluiu que resolveu. Disseminou o conhecimento, todo mundo sabia. Isso. Nivelou. Rápido. Ágil as respostas. Ágil. Não era um e-mail que mandava e voltava. Tudo bem que o registro é super importante. Sim. Mas começou isso a fluir. O tete a tete não tem diferença. E aí, em 2008, né? Essas áreas funcionaram de 2003 para 2008 até 2010, porque em 2008 nós fomos comprados pela Brookfield. Né? Na verdade, nós fomos comprados pela Brascan. Né? E aí a Brascan virou Brookfield. Sim. Nesse movimento, né, de aquisição, surgiu uma área nova. A área que focava dentro da MB Brookfield, né, nas obras econômicas. Minha Casa e Minha Vida. Minha Vida. Bem, no Minha Casa e Minha Vida, nós começamos um balão de ensaio que era a parte de processos de suprimentos para não somente no Centro-Oeste, porque tiveram algumas obras Minha Casa Minha Vida fora do Centro-Oeste. Certo. E, vamos falar, a área de suprimentos locada em Goiânia começou a dar esse apoio. Como esse movimento começou a ter frutos, eu recebi um convite, né? Depois de nós entregamos alguns empreendimentos, eu recebi um convite para assumir a área de suprimentos Brasil da Brookfield. Super convite, super desafio. Né? Super desafio, né? Um goiano, né? Anapolino, sair daqui, mudar para São Paulo e cuidar de todos os canteiros, toda a operação de suprimentos, tanto a parte de compra de materiais, como a parte de contratação de serviços, né? Então, em algumas reuniões, né? Vamos falar assim, com figuras do mercado nacional, me perguntavam, né? Mas deixa eu perguntar, como que um goiano assume uma posição dessa? E aí eu parava toda a reunião e falei, não, essa pergunta merece um parênteses. E aí eu ia explicar para ele por que o Marco Cunha estava lá. Falei, olha, vou te contar um pouco do meu histórico para você entender. Primeiro eu comecei a fazer engenharia civil na UNB. Era a 3ª melhor faculdade do Brasil na época. Respeitadíssima. Isso. Depois eu fui trabalhar numa multinacional, McDonald's. Depois eu fui trabalhar na maior incorporadora construtora do Centro-Oeste. Então,
tem um certo histórico por trás disso. Sim. Né? E nós revolucionamos também quando nós assumimos a área de suprimentos. Né? Eu tinha um desafio, né, que foi solicitado pelo presidente da Brufim Corporações, o Nicolas Reed, o Nick, né, de redução no custo das obras. No primeiro para o segundo ano, nós conseguimos reduzir uma tacada de organização, de operacional, de 10% nos 2 primeiros anos. Então, aí começou muito importante. Começou a estruturar, organizar compras em pacotes, compras, né, com cronologia, né? E então isso nós chegamos em 2012 executar 120 canteiros simultâneos, 5 milhões de metros quadrados. Era em 8 cidades. É muito. Então, foi uma experiência muito bacana, né? E esse ciclo finalizou em 2015. Sim. Certo? Em 2015 foi quando você tomou a decisão, vou montar a minha empresa, que foi quando você abriu a MAC. Exatamente. Em junho de 2015, eu voltei para Goiânia, né? E o pessoal me perguntava, Marco, você vai montar uma construtora? Eu falei, não. Vou montar uma empresa. Primeiro, o primeiro passo da MAC, né, fundada em setembro de 2015, era uma empresa de gerenciamento de obras. Foco de gerenciamento. Sim. Com o andar, né, nós fomos verificando que quando nós entrávamos na obra, tinha muita coisa engessada. Sim. Os projetos estavam prontos, os projetos complementares estavam prontos, né? E a nossa expertise, ela ficava travada, né, porque muita coisa já estava a caminho. Aí o empreendedor achava melhor não mudar projetos, não mudar processos, porque já estava tudo engajado, vamos falar. E aí nós trouxemos um outro pilar para dentro da empresa, que foi a gestão de projetos. Entendi. Certo? Que acabou um puxando o outro. Eu entrava mais cedo dentro do empreendimento. E aí verificamos também que o nosso negócio era entrar mais cedo ainda. Aí nós trouxemos a parte de legalização e o apoio à finalização do projeto de arquitetura. Então, hoje... Você faz o processo, a cadeia toda. Nós estamos presentes no processo da cadeia toda, certo? Sim. E nos últimos 2 anos, nós ainda colocamos mais um tempero, que é o FFE, né? Que nós ainda apoiamos a parte de montagem dos equipamentos, montagem da marcenaria, mesas, cadeiras. Então, entregamos o produto 100% pronto. Certo? O que eu acho impressionante, Marco, quando a gente fala de gestão, e eu gosto muito desse assunto, e eu percebo que vocês, né, criaram assim, um time muito forte, né, hoje trabalhando com a MAC, que é o seguinte: muita gente leva gestão a demora. E eu costumo falar que eu acho que o seu DNA, até pela primeira empresa que você trabalhou, que foi a multinacional, você tinha que trazer uma super organização com uma velocidade extrema. Então ali você trabalhava em toda a cadeia com velocidade máxima. Você tinha que entregar a qualidade máxima no tempo mínimo. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, eu falando do meu padrão de obra, que às vezes quando a gente quer fazer uma coisa muito bem feita, tem alguns engenheiros, às vezes algumas empresas falam, não, mas aí para fazer bem feito demora. E eu costumo falar, cara, gestão é eficiência. Essa palavra tem que trazer eficiência para o canteiro, né? E aí você cria uma empresa igual a MAC, trouxe toda essa expertise que você teve em Fast Construction, que você trabalhou no McDonald's, depois você vem para a incorporadora, né, lá com a MB, que a gente na época tinha, sei lá quantos canteiros chegaram a ter, mas era demais, né, a gente não sabia nem contar quantos eram, e depois você começa a entender que você traz um valor organizacional para as obras. Então é como se o cliente, ele contrata alguém que vai construir com a gestão do Marco. Então você entende hoje, por exemplo, a MAC não é uma concorrente de uma construtora. É isso? Você vem para agregar.
essa pergunta sua, Rafael, é excelente, né? O nosso negócio é somar com a construtora, né? Sim. Para não ter também dúvida do cliente que ele está contratando em duplicidade. Não é isso. Não é isso. A gerenciadora, a MAC, vem para ter um duplo cheque, né? E também para organizar onde existe mais de um sócio. Né? Muito bom, maravilhoso. Esse ponto assim, é importante, porque nós organizamos todos os processos, nós prestamos conta do andamento do empreendimento semanalmente, porque no nosso propósito, obra você controla semanalmente. Semanalmente. Porque sem dentro dúvida. do mês ainda você consegue, né? Vamos falar assim... Semanalmente você tem que ver os seus desvios. Exatamente. Porque falar, eu vou lá, uma vez por mês eu te passo um relatório. Não. É longe. Semanal. Já tá tarde. Semanal. Porque nós trabalhamos com ferramentas que, na verdade, ele controla por dia. Né? Que vira o semanal, que vira o mensal, Sim. Né? E assim por diante. Sim. Mas o controle é diário. E isso eu trouxe do McDonald's. Sim. A ferramenta que nós iniciamos a usar o Project no McDonald's. Olha que maravilha. Quando eu construí ainda na construção. Então, assim, aí o importante é você usar a ferramenta da forma correta. Qualquer ferramenta, Qualquer né? ferramenta. Então, isso tem que ficar bem claro. Existe a responsabilidade da construtora, existe a responsabilidade da gerenciadora. Hoje, nós estamos em 6 estados, em 14 cidades. Nossa, né? Que maravilha. Então, com o modelo que nós criamos, né? Que eu falo, uma das coisas que, vamos falar, se não foi a única, mas que trouxe um benefício pós-pandemia, foi essa interação tecnológica das reuniões online. Muito Porque bom. antes essas reuniões não eram, vamos falar, bem-vindas. Não eram bem-vindas, né? Hoje não. Hoje agiliza a sua vida. Agiliza a sua vida. É claro que você participar de uma reunião por online, né? Você tem que ter o seu cuidado. Claro, né? com certeza. Mas assim, isso agilizou demais. Essa é uma ferramenta que agilizou demais. Muito. Então, assim, isso assim, só não sendo repetitivo, então tem o ponto ali da construtora, as obrigações, tem a obrigação do gerenciador. A soma disso, nós entregamos um empreendimento com qualidade, no prazo, dentro do curso. São mais ferramentas. E o cliente, na verdade, ele está investindo no produto dele. Eu tenho certeza disso. Né? Então, um exemplo disso, né? Há 4 anos atrás, 3 para quando nós fomos chamados pelo Grupo Saga, né? Saga é a maior rede de concessionárias, uma das maiores redes de concessionárias do Brasil, para implantar as lojas da BYD. Né? Então foi um convite muito interessante, que nós ficamos muito felizes, né? E cuidar de todo o processo, né? Nós fechamos um ciclo agora, né? De 3 anos, né? Nós implantamos primeiro a loja de Brasília. Ali no complexo do aeroporto de Brasília, né? Sucesso. Né? Somando gerenciadora, a MAC com a construtora, né? Com a inauguração da vice-presidente no local, com um balde no local, a loja ficou show de bola. Depois viemos para Goiânia, né? Construímos ali a BYD da Mutirão, da Avenida Mutirão. Na sequência, construímos a BYD de Vargem Grande. E para fechar o ciclo, nós entregamos agora, junto com a construtora, no final de 2025, a Denza, né? Que é a marca de luxo da BYD, né? A segunda loja do Brasil. Na verdade, eu falo que é a primeira, porque a primeira que foi inaugurada em São Paulo é um showroom. Nós realmente inauguramos uma loja, né, com oficina, e ela ficou interligada à BYD de Brasília. Ficou um show complexo. Sim, com tecnologia. E quem não conhece as lojas, precisa conhecer. É um modelo diferente de concessionária. É uma virada de página. Sim. Eu tenho uma experiência com gerenciamento, Mark, que
eu falo muito para as pessoas, às vezes eu sei que eu tenho uma característica, né? Até minha equipe, o pessoal da Sete Maia fala que o Rafael, tudo dele é acelerado demais, tudo é para ontem. Mas eu passei por uma lapidação que eu trabalhei por um tempo com uma empresa de São Paulo, que é a Método Engenharia. Então eu trabalhei com eles mais de 10 anos. E na época meu pai ainda era vivo, ele executava as residências, eu dava ali um apoio para o meu pai quando eu tinha um tempo, mas o meu trabalho era específico com a Método e a gente trabalhou gerenciando os contratos do Bradesco. Então, imagina que eu estava ali ao mesmo tempo vivendo dois mundos. Eu auxiliava meu pai com as obras dele, não era o ritmo que eu tenho hoje, né, das casas, eram obras menores, mas eu fazia uma gestão de Bradesco da região Centro-Oeste. A gente ficou na época, a gente tinha uma base em Goiânia, uma Cuiabá e uma Manaus também, a gente fez uma parte. Então, quando a gente entendeu e ficou executando as obras do Bradesco no ritmo que é muito parecido com o que você fez no McDonald's, e a gente, nesse caso, eu trabalhava na gerenciadora, que era o departamento, a Método, ela tinha a área de construtora e tinha a área do Fast Construction. Sim. E eu fiquei muito tempo nessa área do Bradesco com eles, e o que a gente falava era custo travado, prazo reduzido. Então era inaugurar uma agência inteira em 2 meses. E não tinha conversa, e já estava ali abrindo conta dos clientes na porta e a obra tinha que inaugurar. Então a gente consegue entender o valor da gerenciadora, que é a confiança que o cliente precisa que aquele processo vai dar certo. Então eu sempre, quando eu vou falar de gestão bem feita, e eu acho que isso agrega na MAC, e falo que isso você faz com excelência, é que é o seguinte: só o fato de você garantir o processo e garantir que você tem uma entrega bem feita, só na redução de custo de manutenção ou pós-obra eu consigo pagar a gerenciadora. E muitas vezes o cliente acha, não, mas é caro. Eu falo, gente, vocês têm que entender o que é o valor de executar uma coisa sabendo que vai dar certo. É isso, mãe? Esse ponto é importante, né? Porque nós viemos para ajudar o processo. Não é para competir com a construtora, né? É para dar transparência no processo. No processo. É para somar. E na metodologia da MAC, nós entramos para somar junto com todas as etapas. As etapas. Então, depende do porte de obra, depende como o contrato é combinado. Nós possuímos equipes que ficam full time na obra, né? Que acompanha passo a passo o projeto. Isso acontece mais quando o cliente não é construtora, né? Não é o propósito dele. Sim. Quando o cliente já é uma construtora, né? Igual nós prestamos serviço para grandes players aqui de Goiânia, de Brasília, aí nós trabalhamos com metodologia mais vamos falar light, mais onde você vistoria, fiscalização, vai lá semanalmente, pontual, não deixa de ser semanal, mas ele soma junto com a construtora, certo? Dando a informação precisa para o cliente. Para o cliente e para o alto escalão da construtora. Sim. Então é um duplo cheque. Duplo cheque. E me fala uma coisa, geralmente a MAC, hoje, né, que eu acho que o mercado vai amadurecendo, cada dia o cliente vai entendendo o valor, né, de realmente ter um investimento para garantir esse resultado. Mas você, quando a maioria dos processos, você hoje entra antes da construtora ou depois da construtora? Interessante esse ponto. Existem clientes que nos contratam antes, existem clientes que nos contratam depois, então vai muito do perfil do cliente. Pronto, entendi. Construtora, para dar esse apoio, ela já é de mercado, a contratação da MAC é após, né? Sim. No início da obra. Já outros clientes que estão com o projeto de arquitetura aí finalizando, nós entramos no processo, fazendo a legalização, contratando todos os projetos complementares e fazendo a compatibilização, e aí nós contratamos a construtora. Entendi. Faz o processo de contratação. Faz o processo de contratação. Como nós estamos há um tempo no mercado, nós sabemos as
o perfil da construtora. De cada negócio. Isso, então a construtora A é aquela construtora que tem o perfil para construir um shopping center. Sim. Né? A Então, por B exemplo, é um prédio comercial. A C é uma obra mais rápida. É um BID. Isso. Então cada uma tem o seu perfil. E tem então, por exemplo, nós nascemos em 2015 gerenciando a obra do Aparecida Shopping. Nós fomos contratados pela Sagamols e sócios, né, para fazer. Então, começamos com a obra de um porte bacana e ficou, modéstia à parte, ficou muito bom. Nessa trajetória, nós entregamos, né, DNDMB, mais Brookfield, mais MAC, 8 shopping centers, né? Então, o Aparecida é um case de sucesso. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Que assim, isso hoje, eu acho que muita a engenharia passa por isso naturalmente, né? A evolução do profissional que está trabalhando para alguém. Quando você foi sair do mercado que você era executivo de grandes empresas e resolveu seguir carreira solo, você sentiu ali uma insegurança, um medo? Você pensou, nossa, agora... Porque não deixa de ser um desafio, né? Porque a partir dali você, como diz o outro, você vai correr atrás de seus boletos. Sim. Você tem que gerar a sua produção de caixa. Você ficou inseguro? Ou você estava bem, você já começou com um contrato? Como que foi isso? Isso foi interessante. Quando eu fechei o ciclo de Brookfield, né? Eu já tinha mais de 20 anos de formado. Eu cheguei no momento em que eu gostaria de colocar mais em prática, né, o que eu tinha como filosofia de vida e também do aprendizado, né? Que você foi bagagem toda. Da bagagem toda, né? Então, eu abri a MAC, comecei, a primeira coisa, escrever os processos. Fui escrevendo todos os procedimentos, né? E aí, eu sempre falo que a gente tem que ter alguns padrinhos, né? Tem que ter. Né? Para ajudar a alavancar. Eu tenho vários que sou grato com eles, assim, eternamente. Então, tanto o Fernando Maia como o Marcelo Borges são padrinhos, né? Desde 2000. 2000. Quando você conheceu eles, quando você entrou na MD. 2000 eu conheci, estava no McDonald's, mas aí, né? Em 2002 veio a contratação. Então... A MAC começou com uma obra já diferenciada demais por um convite, né? Deles. Do Fernando Maia, né? Depois, outros convites do Marcelo para fazer o gerenciamento de outras obras, como o Pantanal Shopping, que a MB construiu. Também. E agora, 2 anos atrás, a MAC fez uma expansão lá. Então, isso soma. Mas por que isso acontece, no meu ponto de vista? Pela transparência que o profissional tem que ter, pela honestidade que o profissional tem que ter. Isso o mercado vê. E quem acha que isso o mercado não está vendo, está totalmente enganado. Totalmente enganado. Porque, ainda mais no mercado goiano, né? Que todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece, né? todo mundo. Então, tanto a MAC como a Sete Maia, ela... Vamos falar, vive de indicação, né? Indicação, relacionamento. Relacionamento puro, né? É. Então, se você não for transparente... Na verdade, então, quando alguém te vê com essa história toda e fala que é sorte, assim, a sorte veio junto com muitas obras entregues. Olha, muito tanto que a sorte é interessante, Rafael. Eu fui transferido para São Paulo pela Brookfield, mas eu nunca levei minha família, porque ia ser porque eu não ficava só em São Paulo. Sim, você viajava o Brasil todo. O Brasil inteiro. Então, durante 5 anos, eu peguei um voo na terça-feira às 5h20 da manhã. Sim. Aí você me pergunta, quantos voos você perdeu desse? Nenhum. Mas para pegar um voo às 5h20, você acorda às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. É isso. Né? Chegava em São Paulo, ficava terça e quarta em São Paulo. À noite, eu pegava um voo pro Rio. Ficava no Rio quarta, quinta e sexta. Sexta eu voltava no último voo para Goiânia. E assim se passaram os anos. Então a sorte... a sorte pegou. Aí viu o tanto que eu dei sorte? Você deu muita sorte. Eu falo que é impressionante quando a gente faz essa análise, né? É muito difícil você ver alguém que tá
com uma empresa de sucesso igual a sua, né? Com tantos clientes importantes, só por sorte. Pois é. Infelizmente, essa sorte a gente sabe que ela não existe. Isso aí foi muito trabalho, muita dedicação e muita seriedade, né? Que você vem trazendo a cada vez. Mas aí eu te pergunto uma coisa. E aí, nesse mercado da gestão, que você começa a abrir cada vez mais, como que você faz hoje, por exemplo? Porque Goiânia, vamos falar Goiás, né? Eu acho que a gente, de pandemia para cá, hoje a nossa capital ela é muito pujante na área da construção, né? Vamos falar que é uma das maiores aí do Brasil, com a quantidade de incorporação, quantidade de coisa. Mas a gente ainda, pegando pelos grandes polos, a gente ainda tem algumas coisas de atraso. Por exemplo, gerenciamento, se a gente comparar, por exemplo, com São Paulo, eu vou falar do meu ramo de residência, tá? Hoje, as maiores obras residenciais, tá ali, Fazenda da Boa Vista, Fazenda da Grama, que são obras aí que uma casa é o preço de um prédio, obras de 30, 40, 50 milhões, a grande maioria dos clientes contratam um escritório de arquitetura, uma gerenciadora e uma construtora, em função do volume. E hoje, Goiás, a gente ainda não vê isso. Como que você pode me dar uma ideia de como que a gente vai atingir esse público, com a sua visão de experiência de mercado? Olha, isso é interessante, porque Goiânia, né? A gente estava até conversando ontem numa reunião. Goiânia deve ser a cidade que mais executa condomínios horizontais do Brasil. Não deve ser? Ou é? Deve ser, É. Se não for a maior, é uma das. É uma das. E essas casas, essas residências, elas criaram um porte diferenciado demais. Não é? É né? Diferenciado. E aí, olha coisa interessante. O público que contrata, ele investe um sonho, né? Cara, as casas mudaram a área, elas cresceram como área, e a parte de acabamentos investidos, né? Altíssimos. Altíssimo. Essas residências hoje têm um valor agregado sentimental muito maior que muitas obras comerciais que a gente gerencia. Positivo. Né? Então, o cliente ele tem que verificar que nós entramos junto com a construtora para reduzir. Eu ia falar, para zerar, eu vou falar que é uma palavra muito forte, né? Mas para reduzir a dor de cabeça, né? E entregar um produto que o cliente vai pegar e olhar e falar assim, putz, meu sonho está realizado. Isso que eu queria. E, na verdade, isso não é um gasto. Isso é investimento. Investimento na dor de cabeça que ele não precisa ter. Porque eu falo muito para os clientes, né? Tem cliente novo que a gente começa a executar, tem um cliente novo aqui que a gente vai começar a prestar um serviço para ele. E ele falou, não, mas eu quero acompanhar isso. Eu falei, não precisa mais. Acabou, agora você tem... Aí ele, numa dessas reuniões, ele ficou pensando, eu falei, então eu não vou ter mais esse desgaste. Eu falei, nós estamos aqui para isso. Né? Nós estamos aqui para você ficar mais tranquilo, para você enxergar mais, né? Então, é uma mudança, Rafael, de cultura, né? Porque no modelo que nós criamos, vamos falar assim, você comentou aí da Método Fest, né? Eu conheci o modelo deles, sim, né? No modelo que nós criamos da MAC, onde ela executa um serviço que não tem uma equipe mais robusta igual executar um shopping, isso cabe com certeza no bolso do cliente. Sim. A questão da gente adaptar. Isso. E o que, para deixar claro, acho que até para o nosso público, é que você consegue entregar um trabalho de acordo com o volume da obra. Você pode fazer uma gestão mais barata, mais enxuta, se for uma obra de um porte menor. Sim. E você entrega um trabalho mais complexo se for um porte maior. Perfeito. Porque muita gente tem na cabeça assim, gerenciamento é coisa de rico. Não é, né? Não é, ó. Um outro exemplo, né? Nós gerenciamos, há 2 anos atrás, um condomínio fechado em Caldas, o Green Park, um cliente nosso. Sim. Uns clientes, né? Que tinham mais de um sócio. E o que a gente fica muito feliz, muito mesmo, é quando o cliente volta.
Quando o cliente volta e quer nos contratar, eu falei, olha, é esse o foco que a gente, nosso, que a gente fez quer um bom trabalho. atingir. Você fez um bom E trabalho. agora nós vamos com eles com as linhas de Open Mall, né? Então, já tem o primeiro contratado, vamos até começar a obra semana que vem, e já tem outros na esteira, onde a gente entra, né? Dando o suporte necessário, né? Mas colocando uma equipe pontual. Porque tudo nós negociamos para que seja interessante para o cliente. E para quem for construir. Para quem for construir e que caiba no bolso dele. Sim. Nada é engessado. Sim. Né? Mas o produto final fica bacana. Eu falo que eu levo muito isso aí para nossas obras, Marquinhos, até hoje, a gente fazendo um assunto com outro fornecedor, é que eu acho que todo mercado existe a possibilidade de agregar valor. Uhum. E na minha opinião, a gestão, o gerenciamento é muito parecido com a tecnologia. Quando você tem uma equipe boa de gerenciamento, utilizando a tecnologia a seu favor, a possibilidade de você ter mais sucesso no seu empreendimento, ela sempre vai ser maior. Então, a gente usa muito comparativos, né? Você já viu que tem muito empresário que, às vezes, ele tem um jurídico, mas ele contrata um outro advogado para ver se o jurídico dele está fazendo certo. Isso. Você já viu que Boa tem comparação, isso? sim. Boa comparação, tem. né? Você tem um especialista numa área de medicina, mas ele quer ter uma segunda opinião, ele vai num outro médico. Uhum. E por que não fazer isso na obra? Né? Essa comparação sua é perfeita. Até porque eu costumo falar que engenheiro tem uma mente brilhante, né? Eles são muito criativos. E quando você traz uma garantidora, vamos chamar assim, que é uma gerenciadora também, a gente evita qualquer desvio da construtora, não dizendo que a construtora está fazendo desvio de coisa errada, mas de não seguir o procedimento que o cliente quer. Isso. Por quê? Porque eu falo que se você colocar 10 engenheiros numa sala, cada um vai falar uma coisa diferente. E você vem para falar, gente, o que o cliente está esperando é isso. E tem um ponto interessante, Rafael, que é o seguinte: como nós estamos em outros contratos, né, em outras localidades, nós conseguimos trazer para o cliente outras opções. Então, claro, você está trazendo conhecimento. E um exemplo interessante é o seguinte, por exemplo, ontem, né, a gente estava pontuando isso também. Você pode, por exemplo, estar contratando uma empresa de alumínio, de esquadrias. Sim. Né? Essa empresa, ela é muito boa, né? A performance dela é muito bacana. Mas como nós estamos em outras obras, pode ser que naquele momento essa empresa não é interessante porque ela está com muita obra e não vai te entregar. E aí, como nós estamos em outros players, conhece tudo. A gente consegue dar esse apoio, essa opinião, né? De forma mais assertiva. E uma coisa que eu imagino que isso a gente aprende muito. Eu, na época, minha época de método, se eu não me engano, a gente trabalhava ali com uns 15 fornecedores, umas 15 construtoras. Então tinha consultora de Goiânia, tinha consultora de Cuiabá, tinha consultora de Manaus, tinha consultora de São Paulo que vinha fazer obra aqui. E quando você relaciona com esse tanto de cliente, esse tanto de consultora, cada uma tem alguma coisinha que te ensina, né? Certeza. E isso agrega na MAC. Cada dia você fala, nossa, aquilo ali, eu quero fazer daquele jeito, é maravilhoso. Você pega de cada construtora as melhores práticas. Sim. Né? Porque o mercado... Às vezes é um cara que tem uma experiência diferente, de outra região, né? E hoje isso é aberto, porque eu falo o seguinte, o pessoal bem me pergunta, como que é feito esse procedimento na MAC? Eu falo, é assim e é assado. Porque o negócio é como fazer. Tá aqui meu procedimento, né? É isso aí. Mas agora, vai fazer aí que eu pulo gato. Aí tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é assim, hoje, a grande maioria das obras no Brasil, acho que, não sei se a gente pode falar no país todo, estoura prazo e custo. E esse é um argumento forte para você entrar com a máquina, né? Sim. O que eu falo pro meu cliente é o seguinte, nós vamos garantir 100% que essa obra vai estar no custo? Não necessariamente.
mas uma certeza que ele vai ter é que ele vai ser informado De tudo. de tudo e no maior prazo possível. Porque o que eu vejo é o seguinte, é muito ruim para o cliente quando ele está executando a obra e parece que está tudo bem. Só vai descobrir lá no final. Ou não chega no final. Não né? chega no Ou final. não consegue chegar no final. Então, nas nossas ferramentas, uma delas é a tendência. Então, o cliente sabe todo mês como está a saúde financeira da obra dele. Maravilha. Tanto financeira como de prazo. De prazo. Então, o que eu falo para todos os clientes, cada fotografia do mês, no final você vai ter seu filme. Pronto. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, nós estávamos fazendo a gestão do Megapolo, aqui em Goiânia, Shopping Megapolo, né? Para 2 construtoras. Sim. Olha que coisa interessante. Para Terral e para IBM. Sim. 2 construtoras trouxeram a gerenciadora para tudo ficar transparente, para a conversa fluir. Sim. Né? Para a conversa fluir. Terminamos a obra, foram 13 meses, 14 reuniões com a alta diretoria, né? Que a gente ia prestando serviço. Finalizou a obra, passou uns 2 meses. Um dos diretores me chamou para gerenciar uma obra menor, mas ele falou: Marco, de tudo que eu vi, de todos os bastidores, o que eu quero é todo mês receber a sua tendência. Aquilo para mim, eu ia para a reunião para ficar esperando a tendência. Esperando. Na hora que olhava a tendência e falou: isso aqui faz, isso aqui precisa melhorar. Então, você está sinalizando o buraco tá lá na frente, que você vai cair ou não vai cair. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o preço, o prazo, a gente fica na cola. Mas hoje em dia, fala assim, e você vai garantir que 100%? Seria muita audácia me falar, vou garantir. Ou até então, porque muda muito escopo também, tem muita variedade. Mas que a informação vai ser precisa para as tomadas de decisão. Não, então, você está gerenciando ali uma obra residencial vertical. Ah, não, eu estou com a obra abaixo do custo. Opa, é oportunidade de eu talvez poder dar um desconto nas unidades, que aquelas unidades que estão mais, né? É o poente, é a maior unidade do empreendimento. Opa, vou organizar um desconto. Ou ao contrário, meu custo está apertando, minha obra está ficando fora do orçamento, talvez eu tenha oportunidade de, como o mercado, né? Ele vai ditando e fala, opa, talvez se eu melhorar o meu metro quadrado de venda, eu consiga absorver esse custo de obra que está saindo do trilho. Sim. Então, essa informação precisa é importante demais. Importante demais. E deixa eu te fazer uma pergunta interessante aqui, quando a gente fala da sua gestão. Como você acompanha muita construtora há muito tempo, né? Eu acho que você não vive quase outra coisa, né? Não. Só isso. Uhum. Então, na sua opinião, acho que seria até pessoal, nem posso falar pela empresa, que hoje seu time já é bem grande. Mas você acha que quando tem problema com a construtora, a maioria das vezes é intencional, porque existe construtoras que não são sérias, ou é incompetência mesmo? Falta gestão na empresa? Tipo assim, às vezes a pessoa tá errando, tá achando que tá fazendo certo, mas a tendência vai levar ele para um caminho errado. Ou você acha que o mercado ainda é sujo? Porque a construção, Marco, eu falo muito isso para os meus clientes, e é triste falar isso, mas eu falo que a gente, quando vai vender uma obra, eu quando vou fechar um contrato, eu falo que eu chego como se fosse um cheque sem fundo. Eu já chego devendo. Eu já chego o cliente olhando, falando assim, esse cheque vai voltar. E aí eu tenho que provar para ele que não, eu não sou um cheque sem fundo. Entendi. Então a gente tem a postura que a gente tem que defender a nossa marca de ser uma pessoa boa num mercado que é contaminado, ou você acha que é realmente falta de gestão mesmo e o pessoal não sabe o que tá fazendo? Essa pergunta só vamos falar assim, é complexa. Complexa, né? Mas vamos ver se eu consigo te responder. Primeiro, faz uma grande diferença, mesmo com todas as ferramentas que a gente possui hoje para executar uma obra, com as IAs da vida, quem está no manche ali na frente da obra, o engenheiro é
uma ferramenta fundamental. Nós que acompanhamos várias obras, construtores diferentes, a pessoa que está ali Faz a diferença. Faz a diferença, porque ele toma as decisões, né? Ele acompanha. Então, isso é um ponto que fundamental. Eu vou pegar essa obra, mas vou executar com a pessoa que não tem experiência, porque eu tenho isso. Não é por aí. Cuidado. Cuidado. Né? Entendi. Muito cuidado. Sim. Muito cuidado. Né? E o jeito para a gente não deixar a obra sair do trilho, não ter desvios, é ter ferramentas de controle. Esse Pronto. que é o porque aí você não vai ter dúvida. Não pode. E ter cheques. Tem o cheque da construtora, tem o cheque da gerenciadora. Tem cliente meu, né, que nós temos uma equipe parruda lá dentro. A construtora faz o pedido, MAC checa. Não, a construtora, então, faz o pedido. A MAC checa se aquele pedido está certo e é a hora daquele material ser comprado. O material chega, a MAC checa. O relatório financeiro sai da construtora, passa pela MAC, aí vai para o cliente. Então, essas ferramentas vão deixando os processos mais transparentes. Sim. E se tem alguma outra, continuando respondendo a sua pergunta, mal intencionada dentro do processo, ele não vai ter espaço, né? Ele não vai ter espaço e ele vai pensar duas vezes. Vai pensar duas vezes. Opa, aqui tem gestão. A palavra é essa. Então, vai estar olhando, será? Então, sim. Vamos fazer, o caboclo pensa duas vezes. Sim. Então, os processos, os cheques são importantes demais. Né? Porque o que eu falo, o que acontece nos bastidores de uma obra, ninguém, assim, quem não tá no meio não tem noção. E deixa eu te perguntar, você já demitiu consultora? Já. Já chegou ao ponto de falar, nesse jeito eu deixo. Já. Ou ele sai ou eu não fico aqui, porque eu vou me contaminar. Você já teve isso, já então? Já tivemos. É um processo doloroso. É difícil, né? Difícil, porque ainda mais assim, já teve processos onde a MAC tinha entrado, essa construtora já estava construindo. Sim, então já tinha os vícios lá, que você já entrou, você já viu um monte de coisa que não tá legal. E teve também momento que a MAC contratou junto com o cliente, que é uma contratação em conjunto, né? Sim, claro. Sim, nós informamos toda a parte técnica, né? Porque eu falo, tudo tem que ser assinado em duplicidade, não. Em conjunto. Conjunto, né? Mas também já passamos por esse momento. Não é fácil. Não é fácil, porque se fala assim, onde que nós erramos? E você que tem experiência, você que tem experiência, você tirar uma construtora, tirar um empreiteiro dali no meio da obra é a pior uma coisa dificuldade terrível. Mas já passou, já tivemos essa experiência não agradável, mas necessária. Isso traz pro público, né? O Marquis, precisa ser feito um RH bem feito, né? É verdade, quando você começa a apurar e muitas vezes o cliente ouve quem está no mercado, faz a leitura da experiência, e a probabilidade vai diminuir de acontecer isso. Sim. Né? Porque eu falo que a construção civil hoje, ela não é para amador. Não é. Não é. Não dá para o cliente arriscar isso. Ela não é e não será. Né? Ontem eu estava num evento, né, e o palestrante falando, qual é o maior mercado hoje que gera empregos? É a construção civil. Construção civil. E o que ela gera em cadeia? É impressionante, né? Impressionante. E no momento que nós vivemos em Goiânia, no estado, é um momento muito diferente, né? É um momento muito prazeroso para nós goianos. Sim. Mas é um momento que a gente tem que ter cuidado. Muita reflexão. Porque é um mercado que é uma vitrine, mas se você não cuidar dessa vitrine, isso pode desandar. Né? Porque imagina a quantidade de obras que nós temos hoje em Goiânia. Né?
Hoje nós importamos engenheiros, né? Sim. Onde que alguém imaginou que Goiânia ia importar engenheiro de São Paulo? Fora. Né? Por exemplo. Né? Sendo que a gente saía daqui para ir trabalhar pra lá. em outros lugares. Então, assim, o cuidado tem que ser grande. Eu tenho uma visão quando eu vou falar com o meu cliente, queria até te perguntar isso, se você acha que eu posso continuar falando assim, se eu tô certo ou não, ou se você me daria alguma dica diferente. Eu sempre, quando eu vou fazer algum negócio, fechar obra, do jeito que nós estamos fechando, são obras muito caras, eu tento levar para o cliente que, não sei se vocês passam por isso, que às vezes o cliente olha mais, ele está mais preocupado com o valor do meu negócio do que o valor que ele vai investir. Então, hoje a Setmaier está basicamente trabalhando nas residências de alto padrão, a gente começando a entrar em indústria, por administração. Certo. Escolhemos essa metodologia de trabalhar. Então, é um percentual que vai variar ali de 8 a 10, a 12, a 13, depende muito do projeto. Mas o que a gente percebe muito? O cliente, ele foca na despesa que ele vai ter com a construtora e ele foca na despesa que ele vai ter com uma gerenciadora, mas ele não olha o valor do que ele vai gastar. E eu costumo falar para ele assim, quando você for contratar a construtora e a gerenciadora que vai estar no seu processo, não pensa nessa parte, porque ela é ínfima. Olha o seu valor. E esse valor todo, quem vai cuidar sou eu. É a gerenciadora, é o Marco que vai cuidar. Então eu uso muito esse argumento para falar, se você vai fazer uma obra de 30 milhões, a sua preocupação tem que ser em cima dos 30 e não do percentual mínimo que a gerenciadora e a consultora vai cobrar. Porque quem vai cuidar dos 30 somos nós. Então, sim, não tenta contratar uma gerenciadora por preço ou uma construtora por preço, porque você vai pegar o seu recurso inteiro e pôr na mão deles. Sim. Você acha que isso tem um nexo do que eu falo? Não. O que acontece? Eu falo o seguinte, porque isso você consegue reverter, né? Foi o que eu coloquei aqui em outras perguntas, em outras conversas nossas aqui hoje. Esse cliente, Rafael, ele vai ter certeza disso na hora que você entrega o produto para ele. Sim. Durante o processo, ele começa a te entender, né? Mas na largada, ele não todos, né? Não mas todos, ele se sente incomodado. A comparação que eu faço com isso é o percentual que a gente também investe no projeto. Quando nós, há tempos atrás, nós trabalhamos com contratar projeto ruim e barato. Nós trabalhamos com BIM desde 2018, né? Então já tem uma caminhada. Em alguns momentos eu cheguei, o cliente estava lá com o projeto pronto, em 2D. E aí eu falava, vamos mudar para 3D, vamos rasgar o projeto. Hoje em dia nem rasgar, né? Você não imprime mais, né? Não é mais rasgar. Rasga, deletar. E aí ele falou, não, mas já gastei, já investi no projeto. Eu falei, mas você gastou o quê? 1,5%, 2%? Do todo. É a hora da gente, né? Uns aceitavam, outros não aceitaram, mas arrependeram depois, né? Sim. Então, isso é a vitrine da entrega das suas obras, começam a mostrar isso para o cliente. Nada melhor do que ter o histórico, né? É um histórico, né? A Setmaier tem um histórico hoje, a MAC, então o histórico conta. Conta. Né? O histórico conta, e quando alguém te liga, ele te liga porque, falei com fulano e ele te indicou não sei o quê, né? Sim. Mas ainda eles ficam preocupados com essas... uma preocupação. Uma ferramenta que a gente trabalha é a performance. Certo? Sim. Porque é o seguinte, na cabeça de alguns clientes ele fala, mas quanto mais a minha obra ficar mais cara, mais a construtora vai ganhar. E aí, a gente conversa isso com o cliente. Vamos trabalhar com a performance. X volta para o contratante, Y volta para a construtora, Z volta para a gerenciadora. Pronto. Certo? Mas o cliente tem que ficar confortável disso. Sim. Tem cliente meu que fica confortável, fala, nossa, é isso que eu quero. Isso que eu quero. Tem outro cliente que fala, olha, não. Então, o cliente tem que ficar confortável. Mas é
uma ferramenta que ajuda. Eu acho que é importante, assim, igual a gente fala, né? Conhecimento sempre vai trazer essa clareza pro nosso cliente entender o que é importante. E uma coisa que eu sempre falo, Mark, que eu acho que isso a gerenciadora vem muito para agregar, junto quando você pega uma construtora e que, no nosso caso, que a gente vai fazer por administração, é que hoje existe muitas maneiras de executar. Às vezes um serviço tem várias maneiras de ser realizado. E quando você está focado somente no preço, a opção que a consultora vai escolher nem sempre é a opção mais assertiva, porque o cara só vai no preço. Então eu costumo falar para o meu cliente, por exemplo, essa semana eu dei um exemplo numa obra assim, rapidinho para o cliente. Eu falei, eu vou fazer uma piscina sua aqui, a sua piscina tem 150 metros de lâmina d'água. Você acha que eu preciso impermeabilizar ela por fora? Aí o cara falou assim, não, só tem água por dentro. Eu falei, pois tem. Porque se eu não impermeabilizar ela por fora, a umidade do terreno vai corroer a ferragem. Mas vai demorar 30 anos. Sim, mas vai corroer. Entendi. E se eu estiver fazendo uma obra pensando só no custo, a maioria das pessoas fala, não impermeabiliza por fora não. Você não precisa nem rebocar, você concreta e larga. E aí? Qual que é a diferença da qualidade do produto que o meu cliente quer receber? Então, quando a gente começa a falar, Marcos, de valor do que a gerenciadora entrega, você garantindo essa gestão bem feita, e eu na execução, por isso que a gente tem que trazer o cliente para perto para fazer uma imersão no negócio, são as informações. Sim. Porque quando ele entende disso, aí ele vai te contratar. E explicar isso para o cliente é um investimento para ele absorver. Porque né? E no tocante ao menor preço, o que eu sempre defendo é que a gente contrata pelo melhor preço. Melhor preço. Né? Melhor preço, não é o menor, não é o mais caro. Mas é uma empresa adequada, com aquele procedimento adequado, né? Que vai te entregar o que você está comprando. Sim. Esse cuidado a gente tem que ter. E isso que eu acho que é cultura, né? Quando a gente começa a realmente falar disso, agora é natural também que vai ter o cliente que não dá valor nisso, né? Você não vai conseguir vender para todo mundo. Eu mesmo hoje eu já consigo entender. Eu tenho o cliente que quer realmente comprar um produto melhor e a gente vai ter o cliente que não vai ter e tá tudo certo, né? Faz parte e a vida segue. E a vida segue. Agora, seguindo aqui com nossas perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Magic Investimentos. Boa. Que pra gente mudar um pouquinho, falar que aí você aprimorou o negócio e tá entrando no ramo de investimentos. Conta pra nós um pouco disso aí. Essa parte é interessante. Porque é o seguinte... hoje, dentro lá da estrutura da MAC, né, que iniciou então há 10 anos, nós temos, na verdade, 3 empresas. Certo. Nós temos a MAC, que é a origem, né, dos negócios. Nós temos, que não está no nosso quadro aí, mas é um particular, nós temos a SJC Pecuária. Sim, certo? É um braço que a gente tem, que nós trouxemos também. Esse é um negócio familiar? É um negócio familiar. Isso. Entendi. Porque é um negócio familiar, né? Essa parte é até interessante. 8, 9 anos atrás, meu pai virou... Nós somos 3 irmãos. Sim. Um engenheiro, um veterinário e um advogado. Eu, o Paulo Henrique, que é veterinário, e o Antônio Henrique, que é advogado. Né? Inclusive, o Antônio Henrique, o escritório dele de advocacia é o jurídico da MAC, né? Muito bom. E interessante que meu filho, o Vinícius, está com 21 anos, não quis fazer engenharia, mas tá lá com ele. É o estagiário dele, dos estagiários. Faculdade de Direito. Tá fazendo faculdade de Direito, que né? Maravilha. E ele não... Aí pergunto, mas teve sorte? Ele entrou no primeiro semestre, teve uma vaga de estágio lá. E já tá trabalhando. E aí meu irmão me ligou, vamos trazer o Vinícius? Eu falei, não sei. Liga pra ele. Conversa com ele. E desliguei o telefone e falei, rezei. Falei, Senhor, abençoa. E aí meu filho é muito figura e falou, posso começar amanhã?
Ó, bom. Não, você vai fazer a seleção. E tá lá com ele há 2 anos, né? Muito Então, bom. o jurídico lá. Então, é um negócio familiar. Sim. Que aí, há 7 anos, 8 anos atrás, meu pai virou, né? Meu pai chama Salvador e falou: cansei de trabalhar para vocês. Vocês agora vão Agora. E aí nós já tocávamos, mas não de uma forma agora profissional. Então, bacana. a parte de planejamento financeiro fica dentro ali da MAC. Maravilha. E em 2023, eu namorava muito esse mercado, Sim. certo? De incorporação, né? Porque a gente já é estruturado, fazendo a gestão, né, das obras. Tá envolvido. Tá envolvido. Praticamente com todo mundo. E um ponto interessante, a MAC começou a gestão das obras 100% obras comerciais. Sim. Em 2022 para 2023, nós tivemos uma oportunidade, um player aqui de Goiânia, com a Terral. Então, nós fechamos 8 obras com eles, de gestão, né? Estamos entregando as obras e estamos executando uma em Brasília, desse pacotão de obras. Certo. E aí, com essa interface junto com eles, surgiu a oportunidade de colocar em prática a Magic Investimentos. A Magic Investimentos, ele é um sonho que eu tinha de entrar no mercado de incorporação, né? Então, mas só que como que nós construímos esse modelo? Nós entramos fazendo o investimento na incorporação. Nós não queremos ser uma incorporadora, essa não é a intenção. Mas nós queremos participar de vários empreendimentos que nos interessam, com sócios que falam a mesma linguagem que nós, né? Então, sim. O primeiro empreendimento que nós somos sócios, né, junto com a Terral, né? A Magic levou esse terreno para a Terral. Então você faz toda a concepção do negócio também, ajuda a participar. Ou a Magic leva o terreno, ou ela é procurada por sócios para participar daquele empreendimento. Entendi. E a intenção é nós entrarmos em um negócio de incorporação a cada ano, né? Entendi. Então esse que é o nosso planejamento estratégico. Sim. Então, em 2023, nós fizemos a fundação da Magic e entramos junto com a Terral no Serrano. Serrano é um empreendimento vertical que fica ali em cima da Terra, na T4, Sim. do lado do Garibaldi, aquele bar que tem. Sim. Então, tá, a obra foi um sucesso de venda, vendemos 70% na largada. Muito bom. Em junho do ano passado começou a obra. É um projeto que segue. Sim. No ano passado, aí teve a inversão, nós fomos procurados, né? Isso é um case interessante. Nós fizemos todo o gerenciamento da obra do Quinta Santa Bárbara, do Resort Quinta Santa Bárbara em Pirenópolis. É um projeto bem bacana, né? Localização dele extraordinária. E aí, o ano passado, nós fizemos a gestão lá de 2019 a 2024. Ficamos lá, né? Um bom tempo. Então. E aí, nós fomos chamados, porque os sócios do Quinta estavam com a área em Hidrolândia, agora a gente pode contar, né? Sim, porque nós estamos prestes do lançamento. Estavam com a área lá e nos chamou a Magic, né, para ser sócio. Sim. Então nós estudamos o processo e estudamos os sócios, né? Porque a gente tem que ter muita sinergia, né? Sim. Quando a gente vai entrar no negócio. Então, hoje nós somos sócios, lá nós vamos lançar, você deve conhecer o local, era onde era o Banana Menina. Sim. O restaurante Banana Menina de Hidrolândia. Sim. Então lá, nós estamos prestes a lançar um condomínio fechado de lotes. Sim. Né? Os lotes vão de 450 a 600 metros quadrados. E é um outro... É o negócio hoje que, vamos falar assim, eu venho colocando bastante energia, Sim. né, dentro da Magic. Então, é o segundo empreendimento da Magic. Sim. Né, no mercado. E Hidrolândia tá virando um polo muito forte, né? Assim, parece que tem indo muita parte de logística, transportadora para lá. É uma região que falam que nos próximos 10 anos é o top da região nossa aqui. Essa é a expectativa. É isso. Ela tem o prefeito lá tem uma gestão muito forte. Muito forte, né? Ele foi reeleito com 85% de aceitação. Ele quer crescer a região. Quer crescer a região. Então, assim, é uma aposta lá, local. Muito bom, né? parabéns. Então, assim, e aí,
a intenção da Magic é escolher o player, o sócio que vai caminhar com a gente, né? De forma cirúrgica. Um passinho de cada vez. Isso. Tipo um sniper ali. É um de cada vez. Cirúrgico, para não errar. E ficamos muito felizes de que onde a MAC prestou o serviço, que os sócios viram a gestão da MAC, verificaram que aí, né, vê também quem está na frente do negócio, né? Sim. E aí nos chamaram para participar. Então, Sim. resumindo, de prestador de serviço a sócio. a sócio. Então, assim, é um caminhar que eu acho que vai agregando, vai criando musculatura. Eu falo que um exemplo desse que você me dá, eu falo que é a famosa corrente do bem, né? Uhum. Você fez o bem e você entrou na engrenagem que já tá ali rodando. Acontece algumas vezes com a gente, por exemplo, a gente contrata fornecedores para executar nossas obras. Sei. Algumas empresas grandes, né? Eu já tive caso de empresa de ar-condicionado, empresa de esquadria. Uhum. E aí a gente contrata esses fornecedores para ser meu prestador de serviço, faz uma gestão muito forte em cima deles na execução das nossas obras e bate muito para realizar, para executar. E aí quando ele vai fazer uma casa, ele chama a gente para fazer a casa. Então eu tive esse exemplo e muitas vezes eu falo, gente, mas a gente teve tanto embate, e o cara falou, mas eu tô querendo alguém que tenha esse embate e essa energia, né, para me entregar o meu processo. Então a gente acaba vivenciando, e eu falo que a cada dia, Marco, a gente tá mostrando o nosso trabalho, né? Tudo é visual. Você tá entregando, você tá sendo avaliado, você mesmo, quando você conta essa trajetória toda para nós, a gente entende que, como você disse no começo, a sorte realmente foi muita sorte, né? Um trabalho. É isso mesmo. Então, a Magic, ela vem com essa visão, né? Entrar em negócios bem pé no chão. Bem pé no chão. Bem pé no chão, assim, mas que sejam, então, o primeiro foi um residencial, vertical. O segundo... Agora vai pro horizontal. Horizontal. E aí nós estamos estudando outras possibilidades, né? Porque a intenção é também de ter esse trânsito. Pode ser que chegue a determinada área para nós, para a Magic, que no momento não seja aquele momento da gente entrar no negócio. Mas você pode fazer uma ponte. Exatamente. Maravilha. Então, são duas, assim, prestações de serviço. Uma, a Magic entra como sócio. A outra, ela faz a ponte, né, para que aquele negócio acontecer. Por isso... E gera um negócio para a MAC. Gera um negócio para a MAC. E gera um negócio para a MAC. Então, o pessoal me perguntou, mas por que não seria Magic Incorporações? Porque não é para ação incorporadora. Você quer entrar com alguém. É para ser... investimento. Ela faz a ponte, né? E tá ali fazendo o network do negócio, né? E presente ali. E... complementando, ela tem a intenção de gerar negócios para a MAC, certo? Mas é de uma forma muito light. É amarrado um negócio com o outro? Não. Não, às vezes o cliente quer contratar, sei lá, outra empresa. Outra empresa, né? Ou às vezes a Magic não quer que a MAC preste esse serviço lá dentro por questões de sócio. Estratégia, sorte, que não é decisão só sua. Então, né? É uma coisa que pode acontecer? Pode. É bacana de acontecer? Poxa, muito. Né? Mas... não está amarrado. Não é amarrado. uma venda casada. Não é uma venda casada. Não é uma venda casada. Certo? Então, com isso, a gente quer potencializar as duas marcas. Sim. Né? A MAC vai gerando negócios, né? Hoje, né, eu falo que eu tenho já uma equipe que vai rodando dentro da MAC e estou colocando bastante energia na Magic para entrar na velocidade de cruzeiro. Sim, maravilha. Né? Daquele empreendimento. Aí a gente olha o outro empreendimento. Na verdade, você criou um ecossistema de negócios, né? Isso. Acho que isso é muito legal. Isso. E Mark, uma coisa que eu queria te perguntar, né? Que a gente já começando a chegar aqui no nosso final. Sim. Mas eu queria te perguntar assim, hoje, a área da tecnologia, né? Que vem com internet, com celular, ela cria muita ilusão na cabeça do jovem, né?
E eu queria que você me falasse assim, eu gosto muito quando eu vejo alguém da área da construção que atingiu um sucesso, né? E você é um cara assim. Então, hoje, por exemplo, você contou a história do seu filho que foi pro direito. Mas você acha, assim, hoje, que a construção civil é uma oportunidade muito grande pro jovem? Como você falaria isso se fosse pra você dar uma dica para alguém que está começando? Porque para mim você é um cara que tem todo o gabarito para falar. Você tem um histórico aí, uma história maravilhosa. Essa pergunta é boa, porque um ponto que nós colocamos aqui, nós dois participamos da diretoria do Sinduscom. É verdade, Nós não colocamos esse ponto aqui. E há 3 anos atrás, né, 3 ou 4, né? O Mortari era o presidente. Presidente, sim. E aí nós reunimos lá e surgiu a ideia de criar uma especialização. Né, dos alunos que saem da faculdade, né, para eles terem um maior engajamento e entender mais do mercado. Do mercado. De construção, do mercado imobiliário. Então, eu sou um dos professores lá, né? Maravilha. Mas quando me chamaram, eu falei, olha, eu não sou professor, não tenho essa formação, mas pedagogia. Então a minha didática vai ser diferente, né? Aí fui lá, amarramos, né? A matéria que eu dou é gerenciamento de obras, né? Sim. Nós amarramos as ferramentas, mas eu fui dando exemplos, né? O que eu achei interessante, depois eu tive feedback dos alunos, eu fui dando exemplo das obras que a MAC executou durante esses 10 anos, né? Com cases. Né? Sim. Para também chamar a atenção do aluno. Sim, né? Claro. Porque é o seguinte, eu sou apaixonado pela construção, né? E o que eu falo? O que eu falo assim? Aquilo fica, é um histórico que fica. Né? Por exemplo. Legado. É um legado. Você construiu aquilo, né? Por exemplo, há 3 anos atrás, eu fui a Belém com a minha família, né? E cheguei lá, fomos na Basílica, né? Ao lado da Basílica tem uma loja do McDonald's que eu construí em 99. Ai, que beleza. E foi uma loja toda pré-moldada. Eu fabriquei ela em Fortaleza. Um professor Pardal, era a construtora Métodos, não a Métodos de Fortaleza. Nós colocamos essa obra em vários caminhões e montamos ela toda pré-moldada. Foi um case de sucesso lá. Maravilha. Quando chegaram as carretas lá, né? Tá lá. Sim. Aí você vai contar a história, né? Então, para os jovens, um momento agora, vamos falar assim, se eles querem escolher entre tecnologia, né? E ser engenheiro, nós estamos perdendo feio, né? Feio. Né? Feio, porque a tecnologia, ela tem uma dopamina, né? O celular, a internet, ela traz ali pro jovem uma magia, né? Que eu não sei, parece que encanta, né? Que encanta e segura ele ali, né? Bem, E então, esse é um desafio que nós temos assim, no meu ponto de vista, eu que tenho um adolescente e uma pré-adolescente, né? Porque eu tenho o Vinícius de 20 e a Rafaela de 13. Vai fazer 13, dia 19 agora. A Rafaela também. Tem a Rafaela. Também é a Rafaela. Tem uma também. Rafaela ainda não perdi a esperança dela fazer engenharia, não. Aí, Rafaela foi pro lado de ser arquiteta. Eu falei, tá valendo também. Né? Pra trazer ela pra dentro. Eu falei, mas quem vai cuidar da máquina? Então ela, assim... tá lá, estamos ali no par. E o exemplo tá dentro de casa. Tá dentro de casa, acho que isso é importante os filhos verem que o pai consegue, né, além de prover todo o lar, de levar todo o conforto, tem a realização, né, de fazer o que gosta, né? Eu, pelo menos em casa, a minha filha fala, pai, eu nunca te vi acordando de madrugada desanimado, você sempre acorda feliz. Eu falei, minha filha, é porque papai faz o que eu amo, eu faço o que eu gosto, então realmente isso é muito importante. Ô Mark, e aí o seguinte, a nossa, sempre aqui para finalizar, eu tenho um momento aqui que eu ajudo o meu cliente a fazer a venda dele. Ah, bacana. Aí o seguinte, o que a gente faz? Você vai ter uma câmera ali que é só sua, e aí eu quero que você olhe ali na sua câmera, você vai falar pro nosso público por que ele deve contratar a MAC
ou chamar a Magic para fazer um investimento. Faz sua venda ali e fala, por que deve contratar o Marco? Vou vender meu jabá aqui? É isso aí. Bom demais. Olha, pessoal, a contratação de uma gerenciadora, e especialmente da MAC, você vai estar buscando uma empresa, além de tudo, com transparência. No nosso mercado e em outros mercados, eu acho que isso é fundamental, né? E um tratamento com o cliente também é entendendo o perfil do cliente. Porque cada cliente tem seu perfil. Cada um. Cada um. Então, eu falo muito com o meu time, olha, precisa entender o cliente. A Magic, ela, vamos falar assim, ela está no mercado para trazer uma clareza, uma fluidez dos negócios junto com técnica, né? E uma experiência, né, junto com o cliente. Então, essas costuras que nós fazemos, né, com o cliente, com o terreneiro, tem que ser de forma amigável e agradável. Tem que ser prazerosa. Então, as duas marcas, né, tanto a MAC como a Magic, estão aí no mercado para trazer essa ser uma coisa saudável. Entendeu? Maravilha. Ser uma coisa assim, fluida. Sim. Porque o dia a dia já é desgastante. Nós estamos aqui para minimizar isso. Minimizar. Isso. E me fala uma coisa, aí onde que o pessoal vai te encontrar? Hoje tem um Instagram, bacana. nas redes sociais. A nossa sede em Goiânia, né? E por o mundo é redondo, ele fica no Brookville Towers. Foi um prédio que nós construímos lá na época da Brookville, né? E estamos também no Instagram, né, nas redes sociais, no LinkedIn, né, também. Então, é fácil nos achar. Maravilha. Então, entrou na internet, te procurou ali, vai fazer um contato e pedir uma proposta, fazer um contato. Marco, vamos lá. Então, cara, eu quero te agradecer, tá? Por esse momento. Eu sei que a sua agenda é muito cheia e para mim foi uma honra tirar esse tempo aí para o nosso projeto, que eu, como diz o outro, eu não tenho aspiração a entrevistador, mas eu venho fazer isso pensando que quando a gente leva conhecimento para os clientes, para os nossos fornecedores, a gente sobe a régua do trabalho que a gente faz. E cada vez que eu recebo alguém aqui, além da entrevista para o público, eu aprendo demais. E hoje, para mim, aqui foi uma aula de gestão com a sua história, tá? E eu fico honrado em poder te receber aqui. Quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela oportunidade, que em breve nós vamos estar fazendo algumas obras juntos aí da MAC com a Setmeyer. Essa tela aqui, nós vamos deixá-la gravada, que em breve nós vamos estar fazendo obra junto. Tá bacana. Então, foi um prazer, né? Obrigado pelo convite. Tá de parabéns aí pelo... Que isso. Tô na dúvida, Rafael, se você tá melhor como construtor ou melhor como entrevistador. Fiquei na dúvida aqui, viu? Não, daqui a pouco eu tiro essa fantasia aqui, põe meu capacete e vou embora pra obra. Então são dois. Então, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Pessoal, finalizamos aqui então mais um episódio, tá? Fiquem ligados que em breve teremos mais fornecedores aí para falarmos de obras e gestão e gerenciamento. Obrigado.